Oi, pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing e Negócios. E hoje eu tô aqui com o Pacete nessa 5ª temporada. Ele é head de conteúdo da MMA Latam e também editor de tecnologia da Forbes. Seja bem-vindo ao Marketing e Negócios. Finalmente conseguimos marcar este episódio. Finalmente. Rafa, 5ª temporada é pros fortes, hein? Parabéns. Fortes. E foi uma transição, né? Do online, pandêmico, até o presencial. Obrigado pelo convite. Desculpa de demorar pra marcar. Eu sempre falo que quando eu tô aqui... Geralmente eu tô sempre do seu lado, né? Fazendo as perguntas. Quando eu tô desse lado, eu fico um pouco intimidado. Aí eu fico me perguntando, caramba, o que eu tô falando? Faz sentido, não faz? Você sabe que eu já tive essa sensação. Você já teve, Eu tô começando a participar de alguns podcasts como convidada e eu fico... Tá, o que eu faço? Eu tenho que responder? Normalmente eu fico pensando nas perguntas e na troca, assim, sabe? E quando você faz com muita frequência e intensidade, é difícil de mudar, assim. E aí você fica se criticando, tipo... Meu, será que tá fazendo sentido o que eu tô falando? Mas é legal, às vezes, trocar esse... Eu tenho trocado bastante. É legal fazer essa troca também. Não, eu adoro. E sabe uma coisa que nos marcou quando eu te conheci? Porque, assim, até contextualizando, eu conheci o Pacete num episódio de podcast, ou seja, nós somos conectados pelo podcast, onde eu estava entrevistando a Galisteu, maravilhosa, sobre metaverso, e com o Robinho, que ainda vem aqui também nessa temporada. E eu lembro que era uma época que eu estava assim, cheia de coisa, eu estava saindo da casa dos meus pais, cheia de trabalho, cheia de coisa lá em Floripa, tinha que vir para São Paulo e eu ia gravar com a Galisteu, do nada, presencial, sendo que eu estava acostumada com online. E aí você me ajudou a construir o roteiro e tal. E eu lembro certinho que você me mandou uma mensagem assim: Rafa, você não tá nervosa, né? Porque a sua geração não tem que estar nervosa. Você não é dessa... Eu falei isso. Aí eu falei, não, eu tô nervosa de dar conta. Eu preciso dar conta. E no fim deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, fomos conectados pelo Robinho e pelo Adriano Galisteu. Eu achei ótimo o nosso nível de conexão. Foi muito legal. Foi. E naquele dia também eu ficava me perguntando, meu Deus, né? Até porque a gente tá falando de um tema que demandava ali um nível de especialidade, metaverso, né? Mas foi muito legal. Foi bem divertido de fazer. Até porque Robinho, enfim, amigo, mas Adriano Galisteu é muito, muito gente como a gente, assim, não tinha essa coisa. Super. E até a dinâmica, né? Porque eu lembro que ela tava ali também pra aprender sobre a discussão, né? Foi muito legal. Foi. E tava todo mundo se sentindo de igual para igual, assim, nessa discussão, né? Isso, esse lance de sentir igual para igual, talvez na nossa conversa a gente fale mais sobre isso. Mas esse é um ponto muito importante. Eu gosto desse termo que você usou. Igual para igual. Igual para igual. E a gente falou no passado sobre metaverso e hoje a temática desse ano foi inteligência artificial. E aí eu vou voltar numa pergunta que a gente fazia lá atrás, que era hype ou não hype. Né? E que a inteligência artificial tá aí há anos já. Convidei algumas pessoas também para falar sobre essa temática aqui, mas eu queria a sua visão sobre o que isso representou para 2023 e para as empresas. O que você acha que vai para 2024 também? Qual que é a sua análise geral sobre essa temática no contexto de hoje? E para nos acompanhar nesse papo da 5ª temporada, trouxemos algumas marcas parceiras do podcast. Começando pela Socialis, a Socialis é uma plataforma que instrui times a adotar as melhores estratégias de redes sociais de maneira gamificada e inteligente. Esses times podem ser suas lojas, vendedores, colaboradores ou até mesmo os clientes e creators parceiros da sua marca. Atendemos diversos segmentos com o objetivo de transformar profissionais em criadores de conteúdo de maneira prática. Pela plataforma você consegue repassar as melhores estratégias de social selling e acompanhar a performance na ponta. Escaneie o QR Code ou clique no link na descrição para conhecer mais sobre a nossa solução. Outra marca fantástica que estará nos acompanhando na 5ª temporada é a Fester. A Fester é uma plataforma de design por assinatura que ajuda times de marketing a acelerarem suas produções criativas. Eles usam um sistema de créditos como moedinhas criativas que dão transparência e flexibilidade para solicitar peças variadas de design, de forma ágil e recorrente. Com isso, a Fester te ajuda a fazer mais com menos budget, usa a tecnologia para liberar tempo na agenda, não deixe o seu time na mão e se encaixe nas necessidades do seu time. Para saber mais, é só escanear o QR Code aqui na tela ou acessar o link na descrição do podcast. E recado rápido para você que me acompanha e é líder de marketing em Growth. O GLA é a maior plataforma de educação e comunidade de Growth do Brasil.
Inclusive, eu tenho uma aula lá na plataforma sobre social selling e agora eles criaram um produto para desenvolver os líderes e seus times. Imagine ter acesso a conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da empresa, até mesmo para quem está começando. Esse é o GLA Empresas e eu faço parte, junto com outros líderes, de empresas como Mercado Livre, Globo, Nuvem Shop, entre muitas outras. E se você usar o link na descrição desse episódio, você ganha um desconto de 10% na mensalidade. E não deixe de acompanhar o Marketing Negócio nas redes sociais. Agora bora pro nosso episódio. Ô, Rafa, essa questão do hype, eu gosto muito de brincar e de provocar. É que assim, como jornalista, produtor de conteúdo, também já nem sei mais me definir, eu sou responsável por alimentar o hype. Então, assim, estamos falando de AI generativa. Então, é isso, matérias e matérias. Então, eu alimento o hype. Isso aconteceu com o metaverso. Mas, por outro lado, eu questiono o hype. Eu gosto de fazer muito essa provocação. E eu acho que o hype, ele tem dois olhares sobre o hype. Primeiro, de fato, existe o hype, existe a euforia, mas não necessariamente isso inviabiliza a tecnologia. Igual o metaverso. De 2021, 2022, foi o tema, era o tema de tudo. Até saiu um pouquinho da bolha de tecnologia. E eu não acredito hoje que o metaverso morreu e blá, blá, blá. As tecnologias estão aí, as discussões estão aí. Talvez volte, talvez não volte. Inteligência artificial é a mesma coisa. É claro que tem uma proporção diferente aqui, porque o metaverso ele era um contexto era um conceito mais amplo e mais complexo que reunia uma série de outras tecnologias. AI, a gente está falando da tecnologia em si, num momento específico. Por que começamos a falar de AI de 2022 para 2023? Porque surgiu o ChatGPT, OpenAI e AI generativa. E aí tem um mérito aqui da OpenAI e ChatGPT, porque eles conseguiram... Eu sempre gosto de uma frase da diretora do Google que teve no Web Summit aqui em 2023, que ela fala assim: o ChatGPT e a AI generativa é um belo caso de UX, de experiência, porque eles simplesmente empacotaram uma tecnologia e mostraram um pouquinho do que ela era capaz, talvez para pessoas que não eram técnicas. Sim. Né? Então... Pra minha mãe saber o que é ChatGPT. Eu ia dar o exemplo da minha mãe. Eles mostraram de uma forma muito didática o que a AI generativa pode fazer e também o quanto ela ainda é limitada. Esse foi um aspecto interessante. E aí, o lado da provocação. Primeiro, AI generativa não é algo novo. Não estamos falando de uma tecnologia nova. Estamos falando de uma tecnologia que ganhou um envelopamento e aí sim ganhou uma proporção. Inteligência artificial é uma tecnologia de décadas. Grande parte das tecnologias que a gente está falando aqui são tecnologias que existem há décadas. A questão é o contexto que existe hoje para que elas possam ser bem-sucedidas ou não e a junção com outros cenários, digitalização e por aí vai. No caso específico de AI generativa, então foi isso. ChatGPT foi interessante, e aí é interessante que o hype, ele não traz, no caso da AI generativa, o hype ele não trouxe só um fato em si da tecnologia. Ele começa a despertar um monte de outras coisas. Então, uma disputa de negócios. Quem diria que a OpenAI, que surgiu como uma organização e depois teve que virar uma empresa, ia pressionar o Google, por exemplo? O próprio Elon Musk, que lançou... O próprio Elon Musk, que aí... Semana, isso, que e aí já tá ficando confuso cobrir o ex-Twitter, porque ele já juntou a empresa de inteligência artificial dele, agora com o X, e agora já com o Grok, que é o chatbot rebelde ali, enfim. Mas aí tem aí começa uma discussão, nesse caso aqui de AI generativa, começa uma discussão de negócios. Meta, Google, a própria Microsoft, que depois aportou bastante na OpenAI, todas as empresas tinham seus projetos de AI generativa. Sim. E precisaram acelerar. Aí se você observa, então aí eles aceleraram, o Google acelerou o lançamento do Bard, por exemplo, e aí começa uma disputa do ponto de vista de negócios. Olha que interessante. Aí começa uma outra discussão de ética, de transparência, regulação, aquela famosa carta que muitas pessoas assinaram, bilionários, executivos, sobre vamos dar um tempo aqui nas pesquisas porque a gente precisa discutir inteligência artificial. Então é interessante que no caso de AI, o hype ajudou a trazer várias outras discussões. Uhum. Agora, de 2023 para 2024. 2023, a gente tá gravando no final de 2023. Se você parar para observar, ChatGPT há algum tempo já não é o assunto do momento. AI generativa aparece em casos pontuais e inteligência artificial aparece um pouco mais. Para 2024...
não acho que vai rolar essa euforia. Eu acho que vai ser uma discussão sobre aplicação, uma discussão sobre, de fato, o uso que a gente vai dar concretamente para quem fala do lado de negócio. E acho que a gente vai ter muita discussão sobre, principalmente, a parte ética, né? Então, claro, isso vai acontecer se a gente escalar. Então, vamos supor, a gente escala os aplicativos que tratam imagens. A gente escala aplicativos que podem produzir conteúdo através de AI generativa. Escalando, a gente vai ter mais discussões éticas e por aí vai. Mas eu acho que nessa virada 2023-2024 vai ser uma discussão, vai ser uma discussão muito mais concreta, assim, sabe? E eu sempre fico esperando o hype de 2024, né? Estamos ansiosos. Pois é. Porque é engraçado também que tem um hype que é muito focado em produto. Porque em 2023 a gente teve a volta do hype da realidade imersiva, da realidade virtual, quando a Apple apresentou ali o seu óculos de realidade mista. Uhum. Já não falamos mais dele de novo. Mas é muito engraçado, assim, é muito interessante. No fim, é muito divertido essa junção de hype, tecnologia e por aí vai. E ver a criatividade, a prática, o que já está sendo feito, o que pode ser feito. Eu gosto muito dessa dinâmica também. E eu acho que tem um ponto na inteligência artificial, que eu estava vendo uma notícia recente, como que o Canva adotou o ChatGPT Enterprise, enfim, para melhorar a produtividade do time. Porque durante um tempo a gente tem muitas discussões de como a inteligência artificial vai substituir profissionais, vai, enfim, impactar, de certa forma, a produtividade e os times, no geral, das empresas. Eu acho, e aí eu queria ver a sua visão, que também a gente vai começar a falar de como que a inteligência artificial ela pode ser inserida no contexto de produtividade desses times e desses profissionais. Eu vejo cada vez mais também as empresas, startups, colocando inteligência artificial. Eu acho que não vai ser uma surpresa no próximo ano. Então, praticamente todas as ferramentas que a gente utiliza vai ter algum recurso, já tem algum recurso de inteligência artificial. Agora, como que isso se encaixa na nossa rotina, na nossa produtividade? Como que você vê isso? Aqui tem oportunidades e desafios. Quando a gente fala, o primeiro ponto aqui de AI substituir funções, as pessoas transformam essa discussão numa discussão polêmica. Eu gosto muito de transformar essa discussão numa discussão prática. E ela é uma discussão que ela vai além das nossas bolhas. Então, eu vou começar por essa discussão, depois eu falo sobre preparo dos profissionais para lidar com funcionalidades de AI. Perfeito. Primeira discussão. AI substitui, cria novas funções, elimina algumas posições numa empresa. Tudo isso ao mesmo tempo, AI, não é que a AI vai fazer, ela já fez. Esse é o primeiro aspecto. E já vem fazendo. E já vem fazendo. Então, isso já aconteceu. Não é uma perspectiva futura. A AI vai tomar os nossos empregos. A AI, a robótica, a tecnologia em si, ela já tirou muitos empregos. E aqui a discussão não é sobre o fato disso ser bom ou ruim. Vamos pegar o exemplo da robótica. Eu acabei de voltar da China, fui visitar uma fábrica de automóveis elétricos lá. E assim, foi a primeira experiência que eu tive de entrar numa fábrica que ela é quase 100% robotizada. Você olha as pessoas, os seres humanos, eles têm funções ali muito pontuais, mas tudo é robô. Isso é bom ou isso é ruim? Nenhum nem outro. Assim, a robotização do ponto de vista humano, imagina você, o seu corpo, a sua saúde, quantas pessoas hoje que trabalharam na indústria não foram prejudicadas, não tem um problema de insalubridade e tal. Tem um lado muito bom. Aí tem uma outra discussão aqui. Ok, então vamos preparar esses profissionais para esse novo mundo, que é lidar com robôs e inteligência artificial. Tem espaço para todo mundo? Não tem espaço para todo mundo. Então aqui tem uma primeira discussão. Não é sobre tecnologia a discussão. É uma tecnologia sobre modelo econômico, indústria. Até hoje, mesmo que a gente já esteja na sociedade 4.0 digitalizada, a gente vive uma dinâmica muito industrial. Precisamos alimentar a economia para que as pessoas consumam, para que a indústria se movimente e aí a roda. Então, temos uma discussão aqui de modelo econômico. Não é sobre o fim do capitalismo, não, mas é um modelo econômico. Primeira discussão. Segunda discussão, ela é social. Porque, você, muita gente que está nos ouvindo aqui, trabalha hoje numa condição num nível estratégico que sim, você pode se aprimorar, você pode treinar para que a sua função seja potencializada por inteligência artificial. Mas uma pessoa que trabalhava, o primeiro emprego de um adolescente da periferia, que trabalhava numa rede de fast food e estava ali no caixa, e esse caixa foi substituído por um touch.
né? Eu gosto de comprar de forma automatizada. Isso já aconteceu. Aí temos uma discussão social. Então aqui tem muitas camadas. Não acho que a discussão tem que ser polarizada, mas a discussão é sobre o que vamos fazer agora. O que vamos fazer com os nossos, com essa geração aqui que precisa ser formada para um novo tipo de mercado, de skills, e que talvez não tenha essa oferta de empregos como a gente conhecia até agora. Aí, o aspecto que você falou sobre embarcar ou trazer mais tecnologia do ponto de vista de produtividade. Tecnologia, as features, as ferramentas, isso não é um problema. Isso é muito fácil de ser feito. E aí é uma outra coisa que eu volto lá que eu estava falando do hype. Aqui tem uma discussão sobre preparar as pessoas para esse contexto. E não é preparar tecnicamente. É preparar humanamente, em termos de skills. Tá. É a mesma lógica. Eu tenho aqui uma ferramenta que ela vai potencializar o meu trabalho e, eventualmente, ela vai tirar uma função aqui do meu dia a dia. Num aspecto geral, a gente poderia até se sentir ameaçado. Tá, então é o início do fim do meu papel? Não necessariamente. Concorda que é uma questão humana sobre qual que vai ser o meu papel? Interpretação da situação. É de interpretação da situação, mas é de trabalhar uma insegurança também. Claro. Ok, tá bom, mas essa empresa ela tá colocando cada vez mais inteligência artificial. E eu? Qual vai ser o meu papel? Então, primeiro é trabalhar, tem um lado aqui de trabalhar a autoestima do profissional. Por isso que entra preparo. No mundo em que é irreversível. Esse mundo ele vai ser mais automatizado e vai ser um mundo que a AI vai substituir muitas funções. Qual é o meu papel? Seja eu advogado, uma advogada, seja eu uma CEO, uma engenheira, qual vai ser o meu papel? Tem esse primeiro preparo. Então, às vezes a gente foca muito na tecnologia, a gente esquece o preparo das pessoas para esse novo mundo. E aí, segundo, tem o lado da liderança das empresas também. Porque aqui a gente está falando de custo, a gente está falando de eficiência. Então, não dá para ser ingênuo a ponto de pensar que, a partir do momento que uma empresa experimenta uma ferramenta que pode substituir funções, que ela não vai fazê-lo. Pelo contrário, ela vai. Mas aqui também tem um lado ético e comportamental e humano aqui. Então, essas são as camadas. Eu sempre gosto de dar um exemplo do meu lado jornalista. Porque, Rafa, toda vez que sai lá a lista de profissões que vão acabar com a inteligência artificial, jornalismo está entre as primeiras lá. Jornalismo aparece, sempre apareceu. Exemplo, editoria de tecnologia. O que mais dá audiência hoje, isso não é só na editoria que eu cuido, mas em grande parte das editorias. Apple, iPhone, ok, né? Isso sempre vai dar audiência. Mas assim, asteroide. Alguma coisa que denote uma catástrofe, o fim do mundo, o eixo da Terra deslocou. Isso dá audiência. É um pouco surpreendente, né? Sim. Não é muito porque notícia é ruim, mas isso dá audiência. Tá. Para eu produzir hoje quem produz uma nota ou um conteúdo sobre um asteroide é um humano. E as notícias sobre asteroide tem toda semana. E são notícias com muita informação técnica, com muita informação, com descrições, com coisas que a NASA acaba fornecendo de informação. Ok. Eu tenho um talento humano, eu tenho uma pessoa ali, um jornalista, às vezes um estagiário, um jornalista formado, que poderia estar fazendo várias outras coisas, mas está ali se dedicando a fazer notas que são quase muito parecidas, semanalmente, sobre asteroide, para dar audiência. Lembrando que essa nota, ela precisa ser escrita com base em SEO, para ser buscada no Google. Esse é um exemplo que essa nota, esse material, ele pode ser automatizado. Sim. E aí, quando eu falo isso, muita gente... Aí tem muita polêmica, mas pode ser automatizado. Não tem... Assim, eu consigo fazer de forma mais rápida. Com uma inteligência artificial que ainda vai se aprimorar, eu consigo fazer de forma precisa, porque hoje tem muito erro, mas consigo fazer de forma precisa tecnicamente, consigo fazer em escala e consigo fazer de uma maneira que a própria AI permita que essa matéria seja encontrada do ponto de vista de SEO. E esse profissional consegue focar em outras demandas, em outros artigos e entregas que talvez requer mais criatividade, interpretação e opinião dele. Isso, só que nesse momento, então tem isso. Vai substituir? Sim, e ótimo que substitua. Aí agora, o que você descreveu aqui, na prática é mais difícil. Porque é o que eu falo pra você de... Tá bom, tem essa discussão. Vamos usar a criatividade, vamos usar o lado humano. Mas no dia a dia não é assim.
Porque aí a gente volta Sim. à dinâmica de uma redação. Isso pode ser qualquer trabalho, mas não é tão simples assim. Porque a gente está numa transição. Aqui é o exercício. Então, eu sempre falo, principalmente para quem é jornalista, o nosso exercício aqui é ir ainda mais fundo nessa discussão, tá? É a criatividade que eu tenho de diferencial? São os meus contatos? É a forma de eu escrever humana? Perfeito. Eu tive uma experiência, porque eu era cético também em relação a isso, Rafa. Eu achava assim, a gente sempre falou que o humano é criativo, que o humano tem a sensibilidade, mas será que é isso que as pessoas querem? Do ponto de vista de jornalismo e conteúdo. As pessoas hoje, elas leem praticamente o título de uma matéria. E não estou dizendo que isso é bom ou ruim, é a dinâmica que as pessoas... Sim. A gente faz isso às vezes. A dinâmica que as pessoas imprimiram na sua forma de conteúdo diante do dia a dia corrido. Mas será mesmo que as pessoas, na função de jornalista, as pessoas querem criatividade, querem sensibilidade ou não? Então eu era cético. Hoje eu já começo a fazer... Eu faço essa reflexão, mas eu acho que ela precisa ser muito mais profunda. E é uma reflexão não só sobre a sua função como jornalista, é uma função como pessoa. Por isso que eu falo que acho que os próximos meses e anos, o treinamento que as pessoas precisam dar, ele tem que passar muito pelo lado comportamental e não pelo lado técnico. Mas, de novo, a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo. Então, se torna uma discussão caótica, ao mesmo tempo que ela pode ser prática. Não, achei perfeito essa sua colocação. E eu passo um pouco dessas reflexões até mesmo no Morse, né? A gente tem muito essa linha, né? O Morse é uma plataforma de conteúdo voltada à inovação e tecnologia. E eu escrevo lá pro Morse. E aí a gente tem uma editoria que é o Morse Trends, que é onde a gente bota as nossas opiniões. E tá aí uma coisa que o ChatGPT não vai conseguir me ajudar. Porque uma coisa é ele explicar um conceito, ele ir para uma linha mais informacional, mais prática nesse sentido. Agora, a minha vivência, a forma como eu interpreto as coisas da minha vida e junto este momento com uma temática que a gente discutiu, com uma temática que eu vou trazer para o artigo, junto com uma empresa que eu conheci e um outro founder também que me gerou um conteúdo interessante. Eu junto isso tudo, tem ali uma identidade e, como você falou, meu papel nessa construção. Então, eu acho que... Eu concordo muito com a linha que você trouxe, que cada um de nós vai descobrir esse papel fundamental nessas entregas. O que você acha? É interessante você usar o termo identidade, porque eu acho que isso define muito parte dessa nossa conversa, apesar de eu achar que ela é muito mais complexa, claro, do que... Porque estamos eventualmente, Rafa, no longo prazo, claro, a AI consiga fazer isso que você descreveu aqui, como ela consiga fazer muitas coisas que eu acho que são coisas que só a minha criatividade, mas identidade... Aí aqui é interessante porque a identidade é sobre tudo. Qual é a sua identidade como profissional? E a identidade eu colocaria também um tipo de diferencial aqui, que não são os diferenciais que a gente está acostumado a saber. Mas qual é a sua identidade como criador de conteúdo? Influenciador, que é um outro ecossistema, sim, também que passa por nível de saturação e por aí vai, apesar de ter muitas oportunidades. Qual que é a sua identidade? No que você se diferencia? Eu tenho um exemplo, e de novo vou dar um exemplo como produtor de conteúdo aqui. Além das matérias de tecnologia e tal, eu gosto muito de fazer matérias do mundo do marketing, né? De CMOs, porque foi uma experiência muito interessante que eu tive, é um mundo que eu gosto muito. Então, eu falo muito com CMOs, com executivas, e eu gosto de... Quando esses executivas fazem uma transição, né? Deixam uma posição no Brasil, uma posição global, ou mudam de empresa, eu gosto de falar sobre essas mudanças. Mas eu não gosto de dar a notícia. Então, executivo tal deixou a empresa tal para ir para a empresa tal. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho que tem quem faz, e quem faz muito rápido, e ok. Eu gosto de contextualizar, porque eu vivo no dia a dia a experiência de acompanhar o movimento daquele profissional. Então, esses dias aconteceu isso. Uma executiva deixou uma grande marca para ir para um outro desafio, e eu fiz uma matéria narrando um pouco dessa mudança, mas ali na matéria eu levava muito do olhar daquela profissional. E aí eu postei no meu LinkedIn. Olha que interessante. E eu não dei com exclusividade, eu não dei o furo. Outro veículo especializado tinha dado furo. Depois de alguns dias, uma outra executiva, uma CMO de uma grande empresa, me procurou e falou assim: Pacete, eu vi o que você escreveu sobre tal executiva, eu fiquei muito tocada, porque mesmo sendo uma matéria jornalística, tinha um olhar, tinha uma humanidade ali,
um tipo de carinho. Depois a gente pode até falar sobre carinho no contexto do jornalismo, mas... E eu queria muito contar para você o meu movimento agora. Isso aconteceu recentemente. E isso me pôs para refletir também, assim. E é o que você falou, Rafa, a identidade. As pessoas... E às vezes a autenticidade. Autenticidade também. A gente tá vivendo um momento disso também. Ao mesmo tempo que a gente fala de inteligência artificial, tem um outro movimento que é... Até com a ascensão do TikTok, a gente vê cada vez mais os conteúdos precisando ser cada vez mais autênticos e orgânicos, né? Eu tava vendo um report da Sprout Social, que é focado em redes sociais, e o principal ponto que os consumidores sentem falta das marcas nas redes sociais é autenticidade. E olha só, a gente está falando de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo tem essa questão da humanização, da autenticidade, dessa identidade que a gente está falando. É um baita paradoxo, né? É paradoxo, né? Mas ao mesmo tempo, como que a gente pode interpretar este paradoxo nas situações, né? E aí que entra também a parte de criação de conteúdo que eu ia te perguntar. A gente... né? Enfim, tanto eu quanto você, a gente cria conteúdo, nós somos criadores de conteúdo. Cada vez mais a gente vê uma movimentação de colaboradores, profissionais, executivos, founders se posicionando nas redes sociais para gerar essas oportunidades. Como que você vê esse momento de autenticidade, identidade e humanização que você vê nessa criação de conteúdo? Sabe que esse exemplo de que tem muita gente produzindo conteúdo e produzindo bom conteúdo, aquela reflexão que eu falei para você sobre identidade, sobre diferencial, eu vivi também como jornalista. Porque eu começava a olhar e falava, tem pessoas que estão produzindo um conteúdo... Ok, no caso do jornalismo, tem um endosso de uma marca, de um veículo, que passa por credibilidade, ok. Mas também tem um lado da pessoa que assina. Quando eu olhava para os influenciadores, principalmente ali no LinkedIn, quando é um pouco mais corporativo, eu fazia esse mesmo questionamento. Qual que é o meu diferencial aqui? Se tem gente muito boa produzindo um conteúdo muito bom. Eu fiz esse questionamento. E aí, claro, que não de uma forma... Assim, foi um processo até eu entender que era, assim, sobre identidade. Era, assim, sobre personalidade. Então, outra parte polêmica aqui para o jornalismo. Eu realmente acho que... Porque o jornalismo... Tem um lado do jornalismo... Eu falei sobre carinho, né? Pode parecer algo inadmissível um jornalista falar de escrever uma matéria sobre um executivo usando a palavra carinho. Mas como assim? O jornalismo não é imparcial? O jornalismo ele não está ali para ser só factual? Eu não acredito mais nisso. Eu acredito que tem situações e situações. Estamos vivendo uma guerra. É totalmente diferente. Fake news, política. Mas eu não acho que não existam... entrada para personalidade. E eu vivo sempre essa discussão. Porque quem é de uma escola mais tradicional vai falar, não, mas isso não existe. Uma coisa é você escrever... Como que você escreve um texto sobre um executivo que o executivo sentiu que tem carinho naquele texto? Então você deveria escrever no seu LinkedIn. Eu vivo sempre isso. Mas eu acho que isso mostra também a complexidade das profissões e da produção de conteúdo. Claro. Antes, aqui no começo, eu falei para você que eu não sei me definir direito, porque antes eu me definia como jornalista. Hoje, para cada ecossistema que eu sou uma coisa. Talvez eu sou criador de conteúdo no LinkedIn, sou jornalista também. Às vezes, o lado jornalista até intimida um pouco as pessoas, isso é muito engraçado. Não, ele é o jornalista. Mas é isso, assim, tem um monte de questões aqui, mas por outro lado, se eu pegar os últimos 4 anos... Eu percebi que... E aí, olhando a perspectiva do jornalismo. O jornalismo tem um desafio as estruturas das redações. Os modelos de negócio não se atualizaram. Até hoje, o jornalismo se questiona como ele vai rentabilizar. Novos negócios surgindo com um posicionamento em comunidades muito forte. Novos negócios surgiram e bons negócios de jornalismo, inclusive, com práticas que talvez não sejam tradicionais, mas funcionam. O ponto... E aí, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu percebi que tinha... E aí... Eu lembro que quando eu tava só em redação, existia uma vibe ruim, do tipo, isso aqui tá acabando. Eu mesmo fiz essa reflexão, falei, caramba, eu gosto tanto disso aqui, mas eu tô vendo isso aqui acabar. É sempre precarizado, é sempre com todos os desafios. Aí, quando eu comecei a trabalhar, abrir o escopo, trabalhar
sim, produzir conteúdo, mas produzir conteúdo de uma outra forma, trabalhar com empresas, dar palestra e por aí vai. Eu vi que tinha... você quer ser jornalista? Seja jornalista, porque tem muita oportunidade. E aí talvez, não sei se a palavra é jornalista, mas um consultor de conteúdo, um produtor de conteúdo. E aí eu passei a ter uma perspectiva muito positiva, sabe? E eu tô dando o meu exemplo como jornalista, mas isso vale para muitos profissionais. Eu sou podcast, eu sou founder, eu sou empreendedora, eu sou... Às vezes podem me considerar como jornalista. Então, assim, eu acho que cada vez mais também a gente entra e é indo muito porque a gente, cada vez mais profissionais estão criando conteúdo e estão vendo as possibilidades das suas profissões, que eles estão sendo... Não sei qual a palavra descrever, mas várias facetas, digamos assim, do seu trabalho, sabe? E por exemplo, você pode se encaixar em muitas coisas e tem um outro aspecto aqui, no caso do jornalismo, né? Agora a gente está falando de jornalismo e influência. O influenciador. Esse influenciador que a gente... Também é difícil de definir, mas vamos pegar uma dinâmica da influência, a dinâmica básica. A influência, você tem um recebido. Na influência, você recebe um produto novo que está sendo lançado, você recebe muitas coisas. O jornalista... Onde está a ética aqui? Eu, como jornalista, se eu recebi algo do McDonald's, por exemplo, eu vou lá, vou agradecer. Mas isso me inviabiliza de escrever uma matéria sobre o McDonald's? Ou isso quer dizer que... influencia minha opinião ou não? Essa é uma discussão que ela é muito válida e ela existe. E aí eu digo que ela depende de muitas coisas. Ela depende do profissional que vai tomar essa decisão. Ela depende de muitos acordos aqui. Mas o que aconteceu comigo? No início eu não fazia. Eu recebia muita coisa. Eu não fazia o unboxing. Unboxing eu não faço, mas, agradecer. O simples ato de agradecer. Sim. Eu não fazia isso. Depois eu comecei a fazer. E aí, quando começaram os questionamentos... E aí, voltando ao que eu te falei sobre esse caos das nossas facetas, o termo que você usou, né? Eu falei assim, para eu conseguir sobreviver aqui de forma ética, eu tenho que ter uma linha que me norteie no todo. Então, assim, o fato... E aí é muito... Tem a ver com o meu dia a dia, com o que eu faço. Não é no curto prazo. Então, beleza. Eu vou continuar agradecendo as marcas que me mandam algo. Mas, na hora de criticar, e aqui criticar no LinkedIn, eu vou criticar. E aqui no lado jornalístico, eu vou seguir os critérios jornalísticos. Sim. Mas, para eu conseguir dar conta de tudo isso, tem que ter uma linha ética aqui em cima que norteie tudo, sabe? Sim. Então, beleza. Eu vou manipular o meu discurso porque eu quero receber algo de uma marca? Não. Para mim, isso é inadmissível. E eu acho que todos deveriam ter isso. E aqui... Vamos sair do jornalismo e vamos voltar para a influência, que também é muito a tua praia. É a mesma dinâmica. Assim, é sobre receber algo de uma marca? Mas também é sobre criticar. Eu fiz isso com o Ambev. Ambev tem várias marcas que me mandam muitas coisas e que eu agradeço. Mas nem por isso eu deixei de fazer críticas à Ambev. Eu já fiz críticas à Ambev, inclusive quando a Ambev trouxe a Gisele Bündchen, que teve toda uma discussão sobre os investimentos, e aí uma relação entre trazer uma celebridade e aí a forma como você lida com toda uma rede de profissionais, influenciadores. Eu fiz uma crítica naquela época no meu LinkedIn. Sim. Então, assim, não é porque eu recebo algo da Ambev que eu vou deixar de criticar. Mas, de novo, isso aqui, aí... Volta ao que você falou de autenticidade e identidade. Isso. E aqui volta, por exemplo, que você falou. Qualquer pessoa que for produzir conteúdo hoje, seja um fundador de uma startup, seja um funcionário de uma empresa que está produzindo conteúdo, precisa ter o seu manual. Uhum. Aqui não é um manual da empresa, é o manual da empresa, do veículo, ajuda, mas você precisa ter o seu manual. Porque é isso que vai te nortear. Pode ser que no curto prazo você receba críticas. É vendido, e não sei o quê. Mas no longo prazo, as pessoas que te acompanham, elas vão entender que você tem uma linha ali. Eu acho que o que me ajudou a conviver nesse caos foi essa linha. Então, eu tenho uma linha principal que ela é muito clara e nela tem princípios. Agora eu tenho personas. E aí, com essas personas...
eu tenho uma dinâmica. Não, eu acho ótimo, porque quando você falou dessa linha, eu lembrei muito da dinâmica que eu tenho com vários profissionais que eu ajudo nesse posicionamento nas redes sociais. Então, faz uns 4 anos que eu dou mentoria para C-Level, que eu ajudo profissionais a se posicionarem. Eu criei uma empresa que é a Socialis, onde a gente traz metodologia e uma plataforma para empoderar profissionais das redes sociais, tanto para colaboradores quanto para varejo e lojas e vendedores. E esse ponto é fundamental, porque quando a gente olha para a aplicação de colaboradores, cada colaborador tem o seu jeito, tem as suas percepções. Às vezes um gosta mais da criação de conteúdo por escrita e artigos, um gosta mais de vídeos e de aparecer mais a sua cara, por exemplo. E a marca, ela olha para isso, ela quer dar recursos para essas pessoas se posicionarem. Não só por um objetivo de marca, mas também para esses profissionais conseguirem alcançar ali seus objetivos. Seja um time comercial se conectando com potenciais clientes, até profissionais que querem ali mais relevância e criar realmente conteúdo, que eu vejo cada vez mais as pessoas estão querendo se posicionar. E aí, eu sempre falo para as marcas assim, a gente vai dar todo o recurso, a gente vai trazer treinamento, a gente vai trazer plataforma onde ele consiga construir esses conteúdos de forma gamificada, onde ele saiba quais são as melhores estratégias, mas essa camada, que é uma coisa muito pessoal de cada profissional, precisa ter, porque o profissional ele vai olhar, tá bom, ele vai interpretar, não, um vídeo eu não gosto de fazer, mas eu sou muito boa com escrita, eu adoro escrever artigo, eu adoro mostrar minha opinião, eu adoro mostrar a minha opinião sobre a nova inteligência artificial, sobre como a inteligência artificial pode ajudar, ou o nosso produto pode ajudar os clientes. Então, eu acho que essa camada ela deve ter para todo mundo, todos os profissionais. E eu tive que fazer isso também, para entender qual que é o meu limite, o que eu quero me posicionar, o que eu não quero me posicionar, qual que é o melhor conteúdo, o formato que faz sentido também para o meu posicionamento das facetas, né, das personas que eu tenho. Então, eu concordo super com essa visão. Assim. Aqui tem algumas camadas, porque às vezes esse tema também ele é visto de forma polêmica. Agora todo mundo precisa ser influenciador. Eu acho que o primeiro recorte aqui é o seguinte: você, como profissional, primeiro que você não pode fazer essa comparação. Deixo de produzir conteúdo, logo tô fora do jogo, não sou competente. Não. São coisas diferentes. A escolha de produzir conteúdo, inclusive, ela é uma escolha tua. Pode ser, você deu um exemplo legal, tipo, cada um tem um perfil. Pode ser que o perfil seja não produzir conteúdo. E tá tudo bem. Eu acho que aqui também precisa de e aí tem que ter um cuidado muito forte das empresas para não gerar mais uma carga. Exato. E uma carga emocional do tipo, não produzo conteúdo, logo... Não é isso. E que seja um recurso. Aí agora tem 2 aprendizados aqui, para a empresa e para o profissional. De novo, o conteúdo, por mais que seja um conteúdo num ambiente B2B corporativo, que tem ali produtos e serviços, as pessoas não querem um conteúdo que seja jabá, como a gente fala. Então, mesmo o profissional, que acaba sendo um elo mais fraco ali na relação com a empresa, precisa também ter... Tá bom, você decidiu que você quer produzir conteúdo, seja autêntico. É o que eu falo de novo do seu manual. Seja autêntico. E que é o que o consumidor quer. E não fique com medo de, lá no seu texto, que muitas vezes pode ser super legal, não fique com medo de ter que mencionar a empresa ou elogiar a empresa. E aí... Não necessariamente. Eu percebo isso muitas vezes. Tem pessoas que têm um talento enorme para produção de vídeo ou texto, mas elas empobrecem o conteúdo porque elas... Tem uma preocupação ali de ou fazer menção à empresa que estão, ou elogiar a empresa que estão. E aí tem o outro lado da empresa. E é isso, eu acho que você faz isso quase que diariamente, né? A empresa precisa assumir que, ok, é um conteúdo, é um recurso, é um conteúdo, mas não é uma ferramenta... Não é só uma ferramenta para você vender ou para você se promover. Tem que ser autêntico. No fim aqui, a gente está falando sobre... gerar diálogo. Gerar diálogo e ocupar territórios. Então, você, empresa, quer ser autoridade em um assunto, você tem profissionais incríveis que são autoridades em assunto, porque você é feito de pessoas. Então, e para o profissional a mesma coisa. E você só gera autoridade, você só ocupa espaço quando você voltamos à autenticidade. Então, sim. Eu acho... Ó a polêmica aqui. Eu acho que é uma perda de tempo quando a empresa quer fazer um projeto como esse, mas está enquadrada ali do tipo, vou fazer para promover. Não, sim. Não faça se for assim. E eu sempre provoco para não ser assim. Então, porque não funciona. Que é o dado que eu trouxe aqui. A maioria dos consumidores querem autenticidade. Então, assim, como que a gente
cria o recurso para esses colaboradores, para esses times, né? Mas também dá abertura para autenticidade, dá abertura ali para criação mesmo e empoderar ele, porque assim, o que eu já ouvi de pessoas falando assim, nossa, era o incentivo que eu precisava para começar, ou eu quero fazer, mas eu não sei por onde começar, é a frase que eu mais escuto. Então a gente dá, né, essas ferramentas, esse recurso para isso. E quando a gente olha para outros segmentos, porque a gente está olhando aqui para corporativo, muito para vendedores, lojas que estão precisando também estar nesse processo de social selling, eu vejo muito que as marcas têm uma preocupação muito como marca, como branding. Mas poxa, eu vou empoderar meu vendedor na rede social, ele vai criar do jeito dele, mas precisa comunicar a marca também. E aí é muito do retrato que você trouxe agora. Eu preciso dar as ferramentas e recursos corretos para ele comunicar minimamente o que é a marca, né? E que ele faz parte do ecossistema, da organização, mas as marcas precisam se desprender e entender que precisam de autenticidade, né? Que precisa dar esse empoderamento ali na ponta para que ele construa de forma mais criativa, mais orgânica e que tenha essa troca, que não seja só um repasse, sabe? Sabe o que você falou lá no início, que eu falei sobre de igual para igual? Uhum. Aqui é uma relação que precisa ser de igual para igual. Pode parecer um pouco utópico o que eu tô falando. A pessoa... Porque eu sempre gosto de fazer esse outro lado. Eu, às vezes, como eu não tô em nenhuma empresa, numa função corporativa, é fácil para eu falar, claro, né? Mas eu digo assim, existe um exercício aqui, tem que ser de igual para igual. Claro, as regras elas precisam ser claras e aí tem todas... Mas tem que ser de igual para igual. Você não pode dar autonomia para que um funcionário produza um conteúdo e transformar a vida do funcionário num inferno diário de pressão do tipo... Produzir conteúdo com medo. Aí já vai dar errado. Sim. E o funcionário, por mais difícil que pareça, porque eu sei que tem uma relação de poder, mas fazer esse exercício de falar de igual para igual nessa relação aqui é muito complexo, mas é o que no fim gera o que a gente está falando aqui, comunidade, engajamento. E de novo, me desculpem empresas que estão investindo também nisso, mas o profissional, ele precisa olhar o longo prazo dele. Não é só sobre aquela empresa, sobre aquele momento. É o que está construindo em relação ao que ele quer, o que ela quer. Sim. Então, às vezes faz sentido... então vamos supor que numa relação dessa, a empresa determine que aquela pessoa vai ter que falar de inteligência artificial. Não é o que eu quero e não é que talvez o que eu tenha pra minha carreira como produtora de conteúdo. Sim. Então, tem muitas nuances, mas eu acho que a definição aqui é essa, assim. É uma relação que tem que ser muito clara, porque estamos falando de regras, do que pode, do que não pode, mas ela não pode transformar a produção de conteúdo em algo baseado em ficar tenso. E não se sustenta. A gente sabe como é que é a criação de conteúdo. Ela precisa ser, até de certa forma, até divertida. Porque tem que nos manter, tem que... eu acho que a criação de conteúdo ela tem que fazer sentido, né? Para ambos os... E agora, assim... mas é um investimento alto, é um risco que eu tomo. Aí é a decisão que a empresa tomou. Se você não quer tomar esse risco, olha para o Magalu e cria um avatar. Talvez você precise de muito dinheiro e tempo, mas eu sempre acho interessante que o Pedro do Magalu, que fala muito sobre a Lu... E que veio aqui, ele sempre admite isso. Assim, por que ter um avatar como a Lu? Tem vários aspectos aqui do lado da empresa. Eu controlo a narrativa da Lu. E isso porque a Lu, ela entra em conversas, ela toma risco, ela fala sobre pautas sociais, mas eu controlo a narrativa. Então, assim, se você... No caso de um ser humano, será que faz sentido você controlar a narrativa? Ou é sobre uma outra relação? Eu tô dando esse exemplo porque talvez, às vezes, você está investindo num ser humano e faz sentido você ter um avatar. Esse foi só um exemplo que eu lembrei porque eu lembrei do Pedro falando da narrativa. Então, assim... Controlar a narrativa. Será que faz sentido com pessoas, com funcionários? E por aí vai. Essa é uma conversa boa, mas polêmica também. É polêmica. Eu já ouvi também frases tipo... mas poxa, eu empoderar meus times nas redes sociais... eu vou ter muito risco, né, de imagem. Mas você já está correndo esse risco. No sentido de cada um pode falar na rede social sobre sua marca, sobre uma experiência, né? Agora, como... Eu gosto de dizer que o nosso projeto, porque a gente não é só ferramenta, é o nosso projeto, a gente busca também escutar esses times. Então, é como gerar esse diálogo, essa comunidade. Porque daí, sim, você vai ter essa troca. Não é um repasse, não é... Então, assim, é fazer com que as marcas desprendam de certas crenças limitantes
E começar a genuinamente a criar esse diálogo com esses profissionais e ambos gerarem oportunidades tanto para o profissional quanto para a marca. Eu vejo dessa forma. E tem uma outra situação que você falou de riscos que já existe. É claro que cada empresa tem a sua política e tem a sua dinâmica, mas hoje, por mais que a pessoa... É aquela discussão. O perfil de uma pessoa no Instagram, no TikTok, é pessoal. Mas e aí? Até que ponto... Quando deixa de virar pessoal e pode gerar uma crise para a empresa? Assim, os limites, por mais que existam regras, os limites aqui, eles não são claros. Um profissional, mesmo um profissional que se posicione na rede social dele ou dela, somente de forma pessoal, se em algum momento acontece alguma coisa... Isso acontece, a gente sabe. As coisas mais inusitadas possíveis. Você tá com uma camisa da empresa, isso pode gerar uma crise. A relação já existe. E eu imagino que no seu trabalho ali, você tem que fazer uma lição de casa antes, né? Do tipo, qual que é? É mapeamento, é entender a situação de cada empresa. A política que você tem dos seus profissionais de usarem as redes sociais ou não. Essa é uma outra discussão que eu também fico um pouco nervoso. A rede social é de quem? Né? A voz é de quem? É do profissional, não é? Mas enfim, eu acho que tem muito... E tem que ter o interesse de ambas as partes. Tem que ter. Tem que ter o interesse e tem que ter a clareza. E, de novo, assim, o fato de você não produzir conteúdo, não estar numa rede social, não te inviabiliza como profissional. Eu acho que esse é o principal aspecto. Ele aqui. É um plus. É. E sempre vai ser. Tô adorando o nosso papo. Pacete, pra gente finalizar, queria que a gente trouxesse um pouco mais, e falamos de várias coisas aqui, dicas de carreira e competências que você vê para liderança, para profissionais, que você vê que foi necessário em 2023 e que vai ser necessário também em 2024. E depois dicas de conteúdo para nossa audiência ter uma liçãozinha de casa, estudar. Dicas de carreira. Acho que muitas coisas passam porque eu falei aqui. E claro, de novo, acho que toda vez que fala de dica, eu não gosto de dar receitas. Porque cada um... A primeira dica é assim, primeiro você... Sabe aquela frase de que você tem que se comparar, que você tem que ser uma melhor versão de você mesmo? Do que você é ontem. Eu não sei de onde surgiu, mas eu adotei isso pra mim, porque antes eu queria me comparar. Vamos pegar a parte de influência. LinkedIn, que agora eu queria me comparar a uma pessoa no LinkedIn que começou num outro estágio, que estava 5 anos à frente, que já tinha ralado muito. E eu me comparava com essa pessoa. Obviamente, isso só gerava ansiedade e frustração. Então, primeiro, e quando a gente fala de produção de conteúdo, que foi um pouco do mote aqui da nossa conversa, é assim, você precisa se comparar com você mesmo. Pode parecer tão óbvio isso, mas isso me libertou de certa forma. Então, a comparação é você, ontem, e como você pode melhorar. Segundo, o que eu vou falar é polêmico, porque mas pode falar. Tem uma relação aqui de poder e talvez eu esteja num lugar que eu consiga falar sobre isso. Você está numa empresa, você contribui com o seu talento, com a sua criatividade, com o seu trabalho esse que você investiu para estudar, para se formar. A própria empresa pode te ajudar, mas você não é a empresa. O seu mundo profissional, a sua carreira, ela não se resume à empresa. Então, esteja na empresa, esteja de corpo, alma, trabalhe, mas assim, pense no seu longo prazo. E aqui eu percebo, vamos falar de C-level agora, para eu desconectar um pouco essa relação de C-level. Eu percebo hoje que muitos C-level, CEOs, CMOs, CTOs, vivem um período numa empresa que eles se fecham para o mundo. E aí, no momento que eles saem da empresa, eles olham... E aí, isso acontece muito, porque aí alguns contratam um PR especificamente para eles e tal. Eles olham e veem que, nossa, tipo assim, eu me fechei nesse mundo aqui. Então, do ponto de vista de carreira, é claro que tem cada empresa, cada mercado, cada profissão tem uma realidade, mas assim, pense no seu longo prazo. Eu tinha uma dinâmica caótica de planejamento, de futuro, até que um dia eu sentei e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, se eu não faço isso também, é um ciclo que vai só piorando. Mas eu sentei e defini curto, médio e longo prazo. Eu lembro disso, estou falando de uns 5 anos. O que eu quero fazer, como eu quero estar, mas como que eu vou chegar até lá. De novo, é um planejamento básico, mas isso funcionou muito para mim. Porque eu desenhei a partir do que eu tenho hoje e do que eu fiz até hoje, onde eu quero chegar. Igual, eu dou bastante palestra, mas eu ser palestrante não é necessariamente o que eu sou. A palestra, ela é fruto de uma outra coisa. Mas assim, tava no meu mapa, não tava? Então tem esse aspecto, planejamento. Terceiro,
ter muita frieza para entender que as coisas estão mudando. E pode ser que o que você faz hoje... Voltamos à inteligência artificial, mas vale para qualquer coisa. O que você faz hoje, daqui 3 meses pode estar... Isso dói ouvir isso. O que você faz hoje pode estar obsoleto em 3 meses. E em 3 meses, pode ser que você não seja útil. Isso, se a gente for olhar para várias funções e profissões, isso aconteceu. Ai, Pacete, mas calma, né? Não, eu acho que a gente precisa ter essa frieza. Então, estuda também o que pode acontecer. Não digo de dar errado, mas de mudança. O que pode acontecer? Sim. Porque a gente fica estudando muito... eu vejo muito os artigos que você estuda e compartilha. A gente fica estudando muito o êxito de algumas empresas, ou empresa que entrou num estado de comodismo e aí levou uma invertida porque surgiu um concorrente e tal. Isso acontece também no nosso plano carreira individual. Então, mapeie as possibilidades. Vamos por hoje, você é um programador, uma programadora, que eventualmente sua função pode deixar de existir e pode ser feito por uma inteligência artificial. Ok, mapeei o que pode acontecer. E aí, o que eu faço a partir daí? Volta ao que a gente falou, sobre questionar o meu papel, qual que é o meu diferencial e por aí vai. Então, são essas 3... Opa! Seria legal aparecer água caindo. E é isso. Não deixe o seu talento. Não Frase motivacional. Você falou tudo isso, me lembrou aquela pergunta que a gente tem que responder quando é criança. O que você quer ser quando crescer? E tem uma fala do Matthew McConaughey, que foi no Oscar, que ele falou assim... Que ele falava que a inspiração dele era meio que ele no futuro. E eu interpreto muito pra minha situação. Eu tento não trazer essa parte da concorrência, ou uma pessoa... eu quero ser igual àquela pessoa. Claro que as pessoas nos inspiram, né? A gente se conecta com pessoas que vão nos esperar nessa jornada. Mas eu sempre me prendo, o meu objetivo é a Rafaela do futuro. Como que eu vejo a Rafaela do futuro? Putz, a Rafaela vai estar assim, assim, assado. Putz, então eu vou ter que trabalhar no curto prazo assim, no médio prazo assim. E eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer constantemente, porque como a gente está mudando toda hora, prioridades estão mudando, a fase da nossa vida naturalmente também vai mudando. Então é um exercício que a gente tem que retomar lá na infância e falar, o que você quer ser quando crescer? É igual o planejamento de uma empresa, né? Cada empresa tem um ciclo, mas digamos que você também tem que definir esse ciclo. Então, assim, ok, você tem um planejamento macro, mas que ele vai mudar a cada 3 meses, muita coisa pode acontecer. Em todos os aspectos possíveis. Então, é muito cíclico isso, né? Mas funciona, gente. Tem que fazer. Porque senão, eu aprendi uma coisa também. Se você não faz, e se você não é muito fiel a você mesmo, as pessoas tomam decisões por você. A vida vai... Aquela coisa de, deixa levar, assim... Tem um lado bom disso, mas por outro lado você pode perder tempo ou pode se frustrar e por aí vai. Então, planejamento aqui é muito importante. Boa. Dica de carreira pra gente finalizar nosso papo. Dica de carreira de novo, não vou ser óbvio. Carreira não, dica de conteúdo. Sorry. Dicas de conteúdo. Eu poderia ser óbvio aqui, eu poderia falar de uma forma linda que você tem que ler os livros, você tem que ler os artigos. Não, tem que ouvir podcast Marketing Legal. Não, começa pelo podcast. Começa por seguir a Rafa, porque a Rafa posta... Principalmente, você posta uns artigos da Fast Company, um lugar que eu também passei, foi muito legal. E a Rafa dá uns insights, assim, mesmo que ela ali... Tô falando do seu Instagram, tá, Rafa? Mesmo que você mostre um pouco mais da sua vida, mas você dá uns insights muito legais, assim. Mas, assim, não vou ser óbvio, eu não vou falar sobre livro, porque eu não quero trazer mais uma ansiedade. Acho que muita gente tá... Tem gente que está nos ouvindo aqui que gosta muito de ler e consegue ler livros. Tem gente que não consegue. E a gente precisa assumir isso. Então, a primeira coisa, informação, ela é importante, mas desde que seja adequada à sua dinâmica. Perfeito. Eu acho que não tem bom ou ruim a forma de você... Certo ou errado. Não tem certo ou errado de você se adaptar. Eu, nesse momento, estou lendo um livro. Eu estou relendo um livro, na verdade, que é o livro da Amy Webb, que são as 9 potências da AI, que ilustra muito o que está acontecendo agora. Mas, por exemplo... Primeiro, informação de conteúdo. Mas a informação e conteúdo da forma que funcione para você. Porque às vezes eu falo que, vamos ler o livro tal, e aí você começa a ler o livro e não consegue, e aí vira uma frustração. Esse é o primeiro aspecto. E aí, na parte de conteúdo, tem muita coisa boa. Tem newsletter, tem artigo, tem muitas coisas legais. E tem muita gente fazendo ali do ponto de vista individual. Profissionais
que, voltando à nossa conversa, que produzem um conteúdo muito bom. Mas tem uma segunda parte aqui sobre repertório que pode parecer utópica, mas eu tenho cada vez mais falado sobre isso. Eu sempre destaco, toda vez eu falo, eu sou da periferia de Osasco, uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Nasci lá, cresci lá e vivo lá. E por nascer na periferia, eu tive algumas vivências específicas. E hoje, quando eu venho para cá, para a Zona Sul de São Paulo, que eu vim para o mundo corporativo, eu precisei romper algumas bolhas. A minha vivência era da periferia, eu passei a olhar um outro mundo. Tem a inversão dessa lógica. A busca de repertório, ela passa por observar, estourar a sua bolha. Então, você ir para um lugar desconhecido para você é adquirir conteúdo. Às vezes você não é da periferia, é o inverso. Mas é tão legal você ter a oportunidade de ir, talvez, para uma comunidade ribeirinha. Talvez você não tenha essa possibilidade, mas conviver com pessoas diferentes da sua idade. O que eu gosto muito de dizer aqui é que o conhecimento, o conteúdo, ele também passa por essa vivência. E eu tô falando isso porque eu experimentei, não é do tipo, faça. Então, assim, quando você convive com pessoas diferentes, com outras perspectivas, você vê, primeiro, que o mundo não se resume à sua bolha. Então, aqui, às vezes, a gente está falando... Vou dar um exemplo rápido da periferia para terminar. Às vezes, a gente acha que a periferia é um lugar de escassez, de pobreza, e que lá não tem tecnologia. Na periferia, a galera... Tipo, a geração Z lá transaciona com criptomoeda. Porque eles jogam, e essa é a linguagem deles. Na periferia, o banco digital, é muito mais importante, às vezes, para gente que, do outro lado aqui, tem acesso a várias opções. Então, é essa perspectiva. Eu acho que vocês vão se surpreender muito e amplia muito o olhar humano aqui. Adorei. E eu concordo muito com essa visão, assim, que era o ponto que eu trouxe lá no começo, quando a gente sai pro mundo e começa a viver diferentes situações, conexões e realidades, a gente começa a trazer mais repertório pra gente. Isso é algo que vai afetar e vai enriquecer ainda mais a nossa identidade como profissional. Isso vai enriquecer a forma como a gente cria conteúdo também. É isso. Então, e aí, conectamos tudo. Rafa, eu não quero parar. Mas só uma última coisa. Uma coisa que marcou da nossa conversa aqui lá no início foi essa ideia de igual para igual. E aqui, eu tô pegando esse exemplo que eu falei de estourar a bolha, por exemplo, de igual para igual, que é assim... Eu, como jornalista, e um jornalista que veio da periferia, em determinado momento eu estava entrevistando CEOs, presidentes, políticos. Eu já entrevistei ex-presidentes, na verdade, mas pessoas de poder. E eu nunca me intimidei. Eu acho que isso vale para muita coisa. Não se intimide. Legal, você vai entrevistar a Galisteu e eu falei que sua geração não tem medo. Pode ficar com medo que for, mas transforma esse medo em preparo. Mas não se intimide. Eu tenho... voltamos a falar de autenticidade. Eu tenho um jeito muito informal. Então, às vezes, quando eu vou entrevistar um CEO, uma CEO, eu chamo de mano. Porque esse é o meu jeito. Tipo, essa informalidade, quando feita... Eu concordo 100%. Eu venho aprendendo isso muito na prática. Essa também. Informalidade, quando feita, claro, com todos os limites da educação. Eu chamo de cara, às vezes. Mas assim, não se intimide. Não é porque... Isso... E não se rebaixe. É isso. É igual para igual. Você também tá ali aprendendo. É igual para igual. As pessoas não são diferentes. Eu tenho a oportunidade e o privilégio de entrevistar artistas também, mas principalmente CEOs. Eu não... Claro, eu tô falando já de uma outra posição, mas lá no começo da minha carreira, eu ia com medo, ia com frio na barriga, mas assim, primeiro, era de igual para igual. E ali eu tinha uma noção clara do tipo, a minha realidade é muito diferente dessa realidade, mas aqui tem pontos de conexão. E aí a conversa vira outra. Eu nunca me esqueço, eu vou terminar com isso, eu prometo. Eu fui entrevistar o presidente de uma agência de publicidade. E para chegar nessa agência de publicidade, eu peguei o trem. Que era o meu transporte no início de carreira. Eu peguei o trem, desci e entrei. Na época, nem transporte por aplicativo tinha. Eu entrei e fui entrevistar esse CEO. E nos exemplos do CEO, ele dava um exemplo muito interessante. Por exemplo, quando você pega o seu carro, e aí você pega o seu carro, deixa no valet e vem para trabalhar. E aí eu dei risada internamente, do tipo, nossa, que legal, eu vim aqui de trem, ele tá dando um exemplo do carro. Mas é isso, não se rebaixe, com muita educação,
pense que as pessoas são iguais. Isso vai te tirar muitas barreiras da frente. Eu aprendi muito, assim. Eu tinha um erro de pensar que, sei lá, pessoas até com mais tempo de mercado ou que eram mais conhecidas eram melhores que eu em várias coisas, assim. Não sei. Eu tinha essa tendência a rebaixar automaticamente, assim. Até por uma questão de idade, enfim. E aí, cada vez mais você vai conhecendo pessoas novas, você vai entendendo que essa não é a realidade. Não é. Não é. E aí você conhece até pessoas que são muito conhecidas e que, na verdade, têm o mesmo conhecimento com você, ou a mesma competência. Às vezes você até tem mais competências em algumas coisas muito melhores do que a outra, mas no fim tá todo mundo aprendendo. Então, se colocar nessa posição facilita o networking, facilita você estar confortável de fazer essa conexão. E eu acho que acreditar mais em si, ter essa autenticidade, que é algo que eu aprendi muito. Então, isso. E ajuda a tomar risco. E o risco é necessário. É isso. Então é com essa que a gente finaliza. Rafa. Com a água derramada aqui. Água derramada. Aqui tem uma simbologia enorme. Tem uma simbologia, né? tá, Não amigo? as tuas qualidades, o teu conhecimento. Enfim. A gente poderia ficar horas aqui. Adorei. Obrigada, tá, Pacete? Quem quiser acompanhar o Pacete em todas as redes sociais, o link da descrição vai estar aqui no episódio. Muito obrigada. Com certeza vão ter mais papos pra gente fazer, né? Quero muito que você volte aqui daqui a um tempo também. E até a próxima, pessoal. Não se esqueçam de compartilhar com os colegas, seguir a gente ali nas redes sociais. E é isso, até a próxima.